Muito bom dia, meus queridos alunos do Ensino Fundamental nono ano. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem, que hoje, nosso último dia do mês de agosto, estamos preparados para iniciar o mês de setembro amanhã. E hoje aí, é claro, né, gente, nosso compromisso semanal de quarta-feira, nossa aula de inglês, a nossa English Class. Todo mundo preparado? Nesse mês de agosto, pessoal, vocês devem lembrar bem que nós estamos trabalhando, olha só, com textos, leitura e interpretação de textos. Isso é muito importante, hein, pessoal? Muito importante saber ler e interpretar textos. E não é de qualquer jeito, né, pessoal? Tem que ser de uma maneira inteligente, tem que ser de uma maneira estratégica. Ninguém vai fazer nada na vida sem uma estratégia, né, pessoal? E leitura não é diferente, principalmente se a leitura for em língua estrangeira, né, pessoal? Se for em língua inglesa. Então, vamos, que hoje a gente vai ter muita coisa boa. Vamos falar sobre muitas estratégias de leitura, que hoje a gente vai ler gráficos e vamos ler também um textinho, se a gente tiver tempo, é claro. Vem comigo que nosso encontro está começando. Então, gente, vocês já me conhecem, eu sou o professor Adriano, professor de inglês aqui do canal Educação, seu English Teacher. E hoje, galerinha, continuando aqui para a gente fechar o mês de agosto, vamos tratar, olha só, de leitura e interpretação de textos, como a gente já tinha combinado, e também a aquisição de vocabulário, né, gente? Ter essas palavrinhas mágicas no nosso repertório é sempre muito importante, essas palavras que sempre nos aparecem nos textos, palavras que vira e mexe, estão lá e são importantíssimas, tá ok? É claro, essa aquisição de vocabulário, ela faz toda a diferença, por exemplo, na hora de responder questões, não é isso, gente? Então, vamos que vamos. Hoje, 31 de agosto, estamos finalizando o mês número 8, galerinha. Vamos, que hoje tem muita coisa boa para a gente tratar. Vamos lá. Galerinha, encontro de hoje, a gente começa com esse roteirinho aqui, olha só. Vamos tratar de leitura e interpretação de textos, como eu já combinei com vocês. Vamos fazer leitura, vamos interpretar os textos. De novo, sempre fazendo essa leitura de maneira estratégica. Sempre importante lembrar disso. Leitura estratégica, interpretação inteligente dos textos. E é claro, né, galerinha, vamos também fazer construção de vocabulário. Quanto mais vocabulário a gente tiver, melhor sempre, para que, é claro, a gente possa fazer nossas interpretações de maneira adequada. E aí também, galerinha, perceber, olha só, nosso ponto número 3, esse aqui talvez seja o mais importante deles. Aprenda fazendo, colocar a mão na massa, né, galerinha? Questões, vamos fazer as questões para que a gente possa, é claro, praticar bastante. É a prática que leva à perfeição. Tudo bem, gente? Então, vamos ver aqui nossa habilidade. Qual habilidade da BNCC a gente vai focar no encontro de hoje? Observa bem. No encontro de hoje, a gente vai focar na habilidade de número 8, pessoal. A habilidade de número 8 fala em explorar ambientes virtuais de informação e socialização, analisando a qualidade e a validade das informações veiculadas, ok, gente? Mais uma vez, olha só, observar os ambientes virtuais, então a gente vai procurar principalmente essas informações na internet, são textos informativos, olha só que importante perceber, textos informativos e, é claro, textos que são socializados na mídia, que as pessoas vão ter essas informações na palma da mão, né, gente? Pelos seus celulares, pelos seus tablets, pelos seus computadores. E, é claro, sempre importante analisar a qualidade e a validade dessas informações. Perceber se essas informações são verdadeiras ou falsas. Nossos dois últimos encontros, a gente bateu bem nessa tecla, né, pessoal? A gente foi bem firme no que a gente estava falando sobre as
fake news, o quanto é importante o combate dessas informações falsas no nosso dia a dia, né, pessoal? A gente sabe que nós precisamos sempre lutar contra a desinformação, né, pessoal? Porque senão fica aí um grupo de mentiras na nossa cabeça. A gente não sabe o que é verdade e o que é mentira. A gente fica só pensando, mas eu vejo isso aqui, parece que é verdade, mas será que é verdade mesmo? Nosso último texto, a gente percebeu na aula passada, né, que nós tínhamos algumas estratégias aí para poder verificar isso, né, galera? Algumas estratégias para destruir essas fake news, para que essas fake news possam ser realmente, olha, aqui não tem condição, aqui está falso. Como é que você faz isso? Lembra lá do texto? Você pode dar uma olhada, por exemplo, em outras fontes, ver quem é o autor, perceber, olha só, a data, ver os comentários das pessoas. Isso é muito importante, né, pessoal? Isso, é claro, é muito importante, tá ok? Então, gente, vamos então para o nosso primeiro texto. Observa bem. O nosso primeiro texto é esse daqui, galera. Esse texto, se você observar bem, é uma informação que está em um gráfico. Como o gráfico tem muita informação, eu queria que vocês tomassem 2 minutinhos para vocês lerem bem detalhadamente esse gráfico e, é claro, perceber todas as informações que vocês puderem retirar desse gráfico. Tudo bem, gente? 2 minutinhos, suficiente para você ler todas as informações e, é claro, quero que você me diga qual a informação principal desse texto. Ok, gente? Então, 2 minutinhos na tela. Boa leitura para vocês. E aí, gente, como é que foi a leitura de vocês? Coloca aí para mim, olha só, o que você achou da leitura. Ah, professor, foi difícil. Ou então, não, professor, deu para ler direitinho, foi uma leitura boa. Ou então você pode dizer, olha, professor, as palavras que eu não entendi foram... Cuidado, gente, sempre que você for perceber palavras que você não compreende, sempre identifique se essa palavra ela é mesmo importante para a sua leitura, porque se ela não for tão importante assim, deixa ela de lado. Você não precisa saber todas as palavras que estão em um texto. Isso acontece o tempo todo em língua portuguesa, né, gente? Você está lendo um texto em língua portuguesa e do nada você se depara com uma palavra que você não conhece. O que você faz numa situação dessas?
você continua a sua leitura, né, gente? Na maioria das vezes, você não para, vai para um dicionário. Na maioria das vezes, você nem tem tempo para fazer isso, né, gente? A gente nem tempo tem para fazer isso. É óbvio que, para a gente estava falando agora há pouco de aquisição de vocabulário. É importante você ter o vocabulário, você conhecer palavras novas. É claro que é importante, é informação. Mas a depender da situação, gente, na maioria das vezes você não tem tempo suficiente para isso. O pessoal que está no 9º ano já está com o pezinho no ensino médio, já está pensando no Enem. Já pensou, você está fazendo a prova do Enem e aí você, não, para tudo, porque eu preciso procurar uma palavra no dicionário. Não é assim que funciona, né, gente? Seja a palavra em inglês, seja a palavra mesmo na língua portuguesa. A gente não faz isso, pessoal. A gente não faz isso. Não tem como. São raríssimos os casos em que dá para a gente parar tudo e procurar uma palavra em um texto de referência. A menos que, olha só, a menos que você tenha essa palavra como palavra-chave, palavra central no seu texto. Aí não, galera. Se a tua palavra for palavra-chave, for uma palavra importantíssima dentro do teu texto, aí é bom que você pare e realmente procure, se você puder fazer isso, é claro. Tá bom? Por exemplo, aqui nesse texto, olha só, logo no título, talvez essa última palavra da primeira linha, ó, amid, talvez essa palavra você não conheça. E tudo bem, é uma palavra que não vai ter tanto significado assim para o seu texto. Vai ser aquela palavra que a gente chama de palavra de ligação. É uma linking word. É só para conectar, gente. É só para fazer a conexão. Para não ficar um amontoado de palavra. Junta aquilo ali e forma a frase. Que a gente chama isso, galerinha, de conectores, conectivos. Esses conectores, expressões de ligação, são utilizadas justamente para isso. Para que não fique um amontoado de palavras sem ser uma frase. Para que não fique um amontoado de frases sem ser um parágrafo. Ou um amontoado de parágrafos sem nexo, sem formar um texto. Então, essas palavras de ligação, elas vão conectando o teu texto. Seja dentro da própria frase, seja dentro do parágrafo, ou seja entre os parágrafos, formando, então, um texto. Ok, galera? Então, aqui eu quero fazer agora a análise do texto com vocês. Vamos que vamos. Observa bem. Aqui, a gente vai começar pelo título, né, gente? No título, observa que logo no início, a gente tem aí, olha só, numerais. 1 em 4. Então, nós temos aí, olha só, uma proporção de 1 para 4. Então, uma pessoa em cada 4, está falando de que tipo de pessoa? Olha só, pessoas adultas, ok. Mas, professor, não aparece aqui old. Old não é velho? Pois é, mas apareceu esse ER, observa bem. Esse ER me diz o quê? Que são adultos mais velhos, aquele pessoal em meia idade. Não são adultos jovens, na casa dos 20 anos, mas adultos em meia idade, 40, 50, já quase nos 60. Lembrando que os 60 a gente já entende como terceira idade. Gente, esses adultos reportaram, olha só, eles falaram sobre ansiedade e depressão. Opa, desculpa. Ansiedade ou depressão. Olha aí o nosso conector. Ou. Galerinha, esse or, esse ou, ele marca, olha só, alternância. Alternância. Professor, o que é que significa isso? O que é que significa alternância? Alternância de ideias, pessoal, quer dizer alternativas. Ou uma coisa ou outra. Pensa aí, por exemplo, que você vai comer uma sobremesa. Você prefere bolo ou pudim? Você tem opções. Você tem escolhas. Uma coisa ou a outra. Então, é isso que a gente faz quando a gente usa esse or, esse ou. É a alternância de ideias. Ou seja, eu te dou alternativas para você escolher. Infelizmente, aí, as duas alternativas não são boas, né, gente? Pessoas que estão reportando ou ansiedade ou depressão. Professor, e aí apareceu a média, que você falou agora há pouco, que a gente disse que não tem tanta relevância, não tem tanta importância assim.
Pois é, gente, aqui está só fazendo o link, olha só. Em qual momento? No momento da pandemia de coronavírus. Então, gente, esse amid significa em meio a, ou seja, durante, no processo de pandemia do coronavírus. Olha só, então o período pandêmico atingiu essa saúde mental das pessoas, né, gente? Atingiu aí, olha só, problemas como ansiedade e depressão. Aí aparece uma vírgula, pessoal, para separar. Olha só o que a gente tem para finalizar o título do nosso texto. Diz o seguinte: higher rates, professor, apareceu esse ER no final de novo. Apareceu tanto aqui em older, quanto aqui em higher. Beleza. Gente, esse ER, olha só, ER, no final da palavra, na maioria das vezes, vai significar mais do que. Ok, gente? Então, olha só, mais cedo eu estava falando do adjetivo old, velho. Coloquei older, mais velho. Tudo bem, gente? Adultos mais velhos. E agora eu encontrei a palavra high, que são altos. Então, aqui, ó, mais altos. E aqui eu tenho rate. Rate são taxas. Então, taxas mais altas em alguns grupos. Ok, gente? Então, olha só, perceber que alguns grupos, a depender do grupo de pessoas que você está falando, esse número aqui, essa proporção aqui, de 1 para 4, ela pode ser ainda maior. Ela pode ser ainda maior, tá bom? A depender, é claro, dos grupos. E no momento em que a gente for lendo aqui os grupos, eu quero que vocês me digam qual é a semelhança entre esses grupos. Qual é o ponto em comum que você tem entre os grupos? Vamos dar uma olhadinha? Observa só. Professor, eu vou primeiro porque é mais fácil. Eu vou primeiro para os números, tudo bem? O primeiro grupo, está aqui em verde, eu percebi uma numeração ó, de 24%. No segundo, que é um azul clarinho, ó, 27%. No terceiro grupo, um azul mais forte, eu tenho 28%. No seguinte, 33%. No próximo, 37%. E no último grupo, olha só, um grupo onde tem maior taxa de reportes, maior taxa das pessoas falando, reportando sobre, relatando sobre ansiedade e depressão, eu tenho um valor de 48%. Eita, professor, então dá para a gente fazer aí, ó, um balanço, né, gente, um equilíbrio, para perceber qual grupo é menos afetado e qual grupo é mais afetado, né, gente? Observa bem, então. O primeiro grupo diz assim, ó, overall, 65 or over. Professor, eu percebi esse 65 aqui, 65. O que será esse 65, pessoal? Idade. Está falando de idade. Mais cedo não falou sobre adultos mais velhos? Olha aí a idade de quem ele está falando, olha só. Pessoas com 65 anos. E esse over? Professor, na hora que eu vejo over, eu só lembro de videogame. Game over. Tudo bem, mas esse over lá do videogame, game over, tem um sentido. Esse daqui tem outro. Cuidado. O game over significa fim do jogo. Terminou, você perdeu. Já aqui, esse over, quando se falando em números, significa mais do que. Ok, gente? Mais do que. Então, olha só, eu tenho, mais uma vez, pessoas com 65 anos ou mais. Pessoas com 65 anos e mais. Ok, gente? Então, olha só, nesse grupo de pessoas, que a gente pode já chamar de terceira idade, pessoas idosas, nós temos aí, olha só, uma taxa de 24% desse grupo falando sobre, reportando sobre ansiedade e depressão no período da pandemia. Um grupo, olha só, de 27% das pessoas nesse grupo reportou isso. Esse grupo, olha só, live alone, esse grupo que mora sozinho. Alone significa sozinho. Então, pessoas que moram sozinhas
tem uma propensão maior, olha só, 27% desse grupo, em demonstrar depressão e ansiedade por conta da pandemia. Enfim, os sentimentos são muitos, né, gente? Sentimentos de medo, sentimentos de solidão, enfim, não tem jeito. E aí o próximo grupo, olha só, são women. Cuidado aqui, galera, ó. Women, são mulheres. Olha o Ezinho. Professor, como é que eu vou saber? Eu vou fazer aqui a diferença para você, meu querido aluno. Eu tenho woman com um A e eu tenho women com um E. Qual é a diferença dos dois? Woman, com a letrinha A, está no singular. E women, com a letrinha E, está no plural. Então, são mulheres. Pessoal, olha aí o grupo de mulheres. Reportou aí 28% de ansiedade e depressão. Então, galerinha, dá para perceber aí, olha só, que nas mulheres, pelo menos elas reportaram mais esse processo de ansiedade e de depressão. Tá ok? Vamos para o próximo grupo? Olha só. Esse aqui é interessante, viu? Hispanic. Professor, o que significa esse Hispanic? São pessoas de um grupo chamado de hispânicos. Quem são os hispânicos, pessoal? Só os hispânicos são todos aqueles que estão fora dos Estados Unidos. Então, olha só, quem estiver na América Latina, como, por exemplo, nós aqui do Brasil, olha só. Segundo a pesquisa, 33% desse grupo, considerados hispânicos, estariam reportando aí ansiedade e depressão. Cuidado, tá, galera? Cuidado. Por que você tem que ter cuidado com isso? Porque os hispânicos que ele está falando aqui seriam aquelas pessoas que estão lá nos Estados Unidos. Então, são pessoas migrantes. Tá ok, gente? São pessoas migrantes. Pessoas de fora dos Estados Unidos. Ok, gente? E que estão lá, tomaram residência por lá. Faz sentido, gente. Isso acontece às vezes. E aí, olha só, esse grupo está reportando, observa bem, 33% desse grupo tem dificuldades aí durante a pandemia, com ansiedade e depressão, ok? Olha o próximo grupo, gente, o próximo grupo aqui no gráfico, income. E, professor, o que é que significa esse income? Pessoal, income é dinheiro, galerinha, renda. Tá falando aqui, ó, de renda. Então, um grupo que tem renda. Under, professor, o que é que significa under? Abaixo de 25 mil. E, professor, apareceu uma vírgula aqui, ó. Galera, cuidado nessas vírgulas aqui, tá bom? Em inglês, a gente coloca a vírgula para separar 3 números. Então, você coloca 3 números, vírgula, mais 2 números, como eu tenho aqui. Então, ela separa a partir de 3 casas decimais. E, professor, então tá falando aí, olha só, de uma renda, mas ainda assim, né, gente, não é uma pessoa baixa renda, é uma pessoa que tem muito dinheiro, né? 25 mil dólares é muito dinheiro, né? Cuidado, gente, cuidado. Aqui no Brasil, a gente faz essa declaração, digamos assim, a gente fala de dinheiro sempre pensando num valor mensal. Quando aparecerem pesquisas em inglês, como tá essa daqui, gente, eles costumam receber esse valor anual, tá bom? Então, o valor referente ao ano, tá? Professor, agora, se for referente ao ano, talvez não seja tão alto assim não, né? Talvez não seja tão alto assim. A gente dividindo esse valor de 25 mil dólares em 12 meses, daria aproximadamente 2 mil dólares, né, gente? Aproximadamente 2 mil dólares por mês. Que ainda assim, né, gente, não é tão pouco, não. Se a gente for fazer aqui umas contas rápidas, o dólar a aproximadamente R$5, né, gente? Daria pra gente 10 mil reais por mês. Ok, que o custo de vida é diferente em cada lugar, né, gente? O custo de vida é diferente. Então tem que ter cuidado também com esses números. Mas aqui, gente, tá falando de quê? De pessoas que não têm uma renda alta, não têm um salário tão alto.
E aí esse grupo, olha só, 37%. Desse grupo tá falando aí, olha só, de problemas com ansiedade e depressão. Isso, pessoal, o que as pessoas reportaram, tá bom? Isso é o que está na pesquisa que foi reportado. Aquelas pessoas que resolveram não falar sobre isso, não se encontra aqui. Não temos essas informações. Ok? Não temos essa informação. E em seguida, nosso último grupo, olha só, esse com a maior taxa, 48% dessas pessoas apresentando aí essa dificuldade durante a pandemia. Esse grupo, olha só, fala aí em fair e poor health. Professor, health, eu lembro, é saúde. Saúde, inclusive, é o tema central do nosso texto, né, galera? Quando estamos falando aí sobre a pandemia. E aqui está falando, olha só, em poor. Poor é pobreza, pobre. Então, pessoas que têm uma saúde pobre, uma saúde frágil, essas pessoas reportaram essas dificuldades. Professor, e esse fair, cuidado, fair pode ter alguns significados possíveis. Um primeiro deles pode ser justo. Professor, mas aí não vai fazer sentido. Saúde justa, realmente não faz muito sentido, não. Esse fair também pode ser algo mediano. Mediano. Então, professor, acho que aqui fica um pouco melhor, né? Então, pessoas que têm a saúde frágil ou uma saúde mediana, não é uma pessoa 100% saudável. E aí é que tá, né, gente? Durante uma pandemia, como foi a da Covid-19, que a gente ainda está sofrendo e vivendo ainda as consequências dela, quem tinha ou quem tem uma saúde frágil, ou mesmo que uma saúde mediana, que não está 100%, essas pessoas provavelmente tiveram mais dificuldade, se sentiram mais ameaçadas pela pandemia, e aí reportaram ansiedade e depressão. O que é que eu quero de vocês? Que vocês observem, além dos números do gráfico, 24%, 27%, 28%, 33%, 37% e 48%, eu queria que vocês observassem também o motivo, o porquê que foi escolhido um grupo como esse. Esses grupos aqui, eles foram escolhidos por quê? Qual motivo levou a pesquisa a falar desse grupo, gente? Pessoal, é importantíssimo que você perceba isso. Esses grupos, olha só, idosos, pessoas que moram sozinhas, grupos de mulheres, pessoas migrantes, hispânicas, pessoas com baixa renda, pessoas com saúde fragilizada. Essas pessoas, pessoal, são pessoas em vulnerabilidade, gente. São pessoas que têm uma situação realmente mais difícil, gente. São pessoas que já passam por dificuldade em situações, em contextos normais, entre aspas, né? E aí, quando isso se acentua durante uma pandemia, certamente esses grupos são os grupos que mais sofrem mesmo, né, gente? São os grupos que mais sofrem. E aí eu já estou fazendo aqui, olha só, um adendo do que a gente fala sobre o próximo mês, no mês de setembro. O mês de setembro, gente, a gente entende o mês como mês amarelo. Dentre algumas coisas, o mês de setembro é entendido como o mês da saúde mental. Então tá aí a importância da gente falar sobre um texto como esse, falando sobre ansiedade, sobre depressão, e quais grupos foram atingidos, são atingidos ainda, por exemplo, pela pandemia, tá ok? Professor, mas aí aqui apareceram mulheres e não apareceram homens. Pois é, gente. Como eu falei mais cedo, muito provavelmente o critério utilizado foi pessoas em situação de vulnerabilidade maior. Os homens não costumam estar em situação de vulnerabilidade maior do que as mulheres, então eles não foram reportados. Tá ok? Da mesma forma que não apareceu o grupo de pessoas ricas, pessoas que têm mais dinheiro, não apareceu, porque essas pessoas já têm esse privilégio, poderiam correr na frente, pegar hospitais melhores, com recursos melhores do que pessoas que precisariam, por exemplo, de um sistema de saúde público, que infelizmente ficou lotado durante a pandemia, né, gente?
Então, perceber isso é importantíssimo, tá bom? Além dos dados, perceber os critérios que foram utilizados para que esses dados fossem coletados, tá bom? Para a gente finalizar o nosso texto, a gente viu na nossa aula passada. Sempre importante observar o quê? A nossa fonte, pessoal. Qual é a fonte aqui do nosso estudo? Olha lá no cantinho direito, olha só, lá embaixo, a gente tem, olha só, KFF. KFF, gente, aqui é um grupo de pesquisas, é um instituto de pesquisas, tá ok? E essa pesquisa foi veiculada quando? Observa lá embaixo, no finalzinho aqui, na letra miúda. Observa só, na letrinha pequena a gente encontra October 2020. Então, nós tivemos esse texto aqui veiculado em outubro de 2020. Professor, então, esses dados eles estão, podemos dizer que um tanto defasados. Já passaram-se quase 2 anos que essa pesquisa foi realizada. Já estamos na porta de setembro de 2022. Mas, gente, uma pesquisa como essa não pode ser simplesmente descartada, porque ela já tem 2 anos. Muito interessante seria se a gente tivesse uma outra pesquisa com esses mesmos critérios, mas nos dias de hoje, a gente pudesse, por exemplo, fazer uma comparação entre os dados, né, gente? Aí seria interessante, né? Aí seria bem legal. Mas, por enquanto, dá para a gente ver o que a gente chama em inglês de big picture. Olha só, dá para a gente fazer a partir desse texto aqui, observar uma big picture. Professor, o que é uma big picture? Big é grande, picture, figura, foto. Então, gente, é uma figura grande. Nada a ver, né, professor? Qual seria uma expressão melhor para a gente traduzir isso? Dá para você perceber, pessoal, um panorama geral. Dá para você ter uma ideia geral daquela situação. Você visualiza um todo maior. Você tem pelo menos uma noção de que aquilo realmente aconteceu e que hoje a gente também pode ter dados parecidos com isso. Muito provavelmente não vão ser dados tão diferentes assim, infelizmente, já que é uma notícia tão triste e complicada. Mas, professor, se é uma notícia ruim, se é uma notícia triste, falar sobre pessoas com depressão e com ansiedade, altos níveis em alguns grupos, por que a gente fica lendo esses textos? Por que a gente traz um texto desses para nossa aula? Justamente para isso, pessoal, para a gente se conscientizar da situação. Quando a gente observa realidades difíceis, realidades duras, é justamente para a gente perceber também o lado do outro. A gente não ficar na nossa bolha apenas, né, gente? Para a gente perceber que existem outras pessoas no nosso mundo com outras situações, sofrendo com muita coisa. E aí, é claro, a gente poder pensar também o que a gente pode fazer com relação a isso, né, gente? O que a gente pode... Ah, professor, mas eu não posso investir meu dinheiro, por exemplo, em pessoas dessa pesquisa. Não, gente, não é obrigado a ser algo tão grande, tão dramático, não. Pode ser algo menor, pode ser algo mais simples. Mas aí, é claro, precisa ter disponibilidade e a informação do que acontece, né, galera? É importantíssimo que você tenha a informação sobre isso, que a partir dessa informação você pode agir de alguma maneira, né? Beleza, gente, então esse foi o nosso texto do encontro de hoje. Pelo menos o primeiro deles. Se a gente tiver tempo, a gente vê mais um texto, né, galera? Se a gente tiver mais tempo, continuamos com mais um texto, não tem problema. Vamos ver, então, algumas questões? Olha só, vamos começar aqui pelas questões discursivas. Ó. Quem foi que elaborou esse texto? Professor, eu lembro que lá no final do texto tinha o nome da instituição. Tinha mesmo. A instituição que fez a pesquisa e que mandou os dados para que eles fossem publicados foi a instituição KFF. KFF.
Instituição de pesquisas, tá ok, gente? Não foi ela quem elaborou esse texto. E aí eu pergunto, quem são os possíveis leitores? Alvo desse texto. É importante a gente pensar nisso, né, galera? Porque quando a gente elabora texto, vocês devem lembrar, todo texto tem um alvo, todo texto quer atingir um grupo de pessoas específico. E eu pergunto a vocês, quem são os leitores desse texto? Gente, será que, retorno para o texto, será que pessoas alvo desse texto, pessoas que deveriam estar interessadas nesse texto, são só as pessoas desses grupos aqui? O que vocês acham? Não, né, gente? De jeito nenhum. Esse texto, ele não é somente para esse grupo. De novo, se for somente para esse grupo, fica dentro de uma bolha. As pessoas não têm como sair, como explodir essa bolha e extravasar para o resto da sociedade. Então, gente, esse tipo de texto, como basicamente todos os textos informativos, tem como leitores-alvo o público geral, gente. O público geral. Um grupo de pessoas que vai ler esse texto, estando ou não dentro do grupo de participantes da pesquisa. Está ou não dentro do grupo, termina que não é tão relevante assim, né, galera? Por quê, professor? Porque é importante você perceber que essas pessoas em vulnerabilidade foram as mais atingidas. Não importa tanto se você faz parte ou não desse grupo. O que importa é o que você faz com essa informação. Se você não faz parte do grupo, o que é que você faz com essa informação? Se você faz parte do grupo, o que é que você faz com essa informação? Aí é com vocês. Aí é com vocês, leitores, público geral, para todo mundo. Quer dizer, então, professor, que o texto falou sobre pessoas migrantes nos Estados Unidos. Não sou eu, não estou nos Estados Unidos. Mas será se você não vai ler esse texto? Claro que vai, né, gente? Claro que vai. Você tem que estar lá. Faz sentido que você leia o texto. É importante que você leia. Ah, professor, o texto falou sobre mulheres. Eu não sou mulher, eu sou homem. Posso ler? Devo ler, gente. É importante que você leia, que você se inteire dessas informações. Informação para público geral. O objetivo. Qual é o objetivo do texto, gente? Pessoal, esse é um texto que a gente entende ele como texto informativo. Galera, se o texto ele é informativo, é claro que o objetivo principal dele é trazer informação. Objetivo central, informar. E é claro, né, gente? Trazer esses dados científicos dá esse suporte, né, galera? Dá esse suporte científico de pesquisa, de que é algo sério, que não foi feito aí à toa, não foi qualquer pessoa que pensou esses números aí e colocou aí de qualquer jeito. Não. Tem o nome da instituição, tem um grupo de pessoas que realizou o estudo, que foi até é claro, tiveram critérios para poder colher esses dados, para coletar esses dados. Tudo isso é importante. Mais um grupo de questões, olha bem. Nós temos aqui do que trata o texto. Importante a gente saber, né, pessoal? Do que trata o texto. O texto fala de quê, gente? O texto fala de pessoas em alguns grupos de vulnerabilidade que têm sido afetados em sua saúde mental, né, galera? Muitas das vezes a gente pensa que saúde é só saúde física. Ai, tô sentindo uma dor aqui ou uma dor ali, ou sofri algum acidente, cortei o dedo, alguma coisa do tipo. Mas não é só isso não, gente. Também temos saúde mental, né, galera? Saúde mental. Como é que você está consigo mesmo? Isso é importante. Se você está bem consigo mesmo, certamente você vai poder estar bem para com o próximo, para com os outros que estão ao seu redor, né? Certamente. Próxima perguntinha, olha só. O texto ele foi reproduzido em meio digital ou impresso? Galera, se a gente perceber bem, o texto ele é meio digital. Esse texto ele foi retirado de uma fonte digital, de um site.
claro que nada impede, né, gente? Nada impede que esse texto seja impresso. Não tem problema nenhum que ele seja impresso. Não tem problema algum que isso aconteça. Mas a fonte original do texto, ela é do meio digital, tá bom, gente? Ela foi retirada do meio digital. E por fim, olha só, é uma fonte confiável esse texto? Foi retirado de uma fonte confiável ou não? Ou foi qualquer pessoa que escreveu e colocou aí? Não, gente, não foi isso não. É claro que o texto pertence a uma fonte confiável, é claro. Esse texto, observa só, teve aí um instituto, o KFF, teve um instituto produzindo a pesquisa, lidando com todos os critérios, com todas as necessidades, para poder fazer a pesquisa acontecer e, por fim, veicular a pesquisa. Porque também não adianta de muita coisa, né, pessoal? Fazer uma pesquisa, elaborar uma pesquisa e deixar dentro de uma gaveta, né? Engavetar. Não faz sentido, né, galera? Não faz sentido. É importante sempre que você observe a importância da veiculação. O quanto é importante veicular essa informação, levar ela para o público. Tá ok, gente? E aí, olha só, para fazer isso, é claro, a informação precisa ser retirada de uma fonte confiável, não é isso, gente? E aí, quando a gente fala em fontes confiáveis, a gente está falando, galerinha, de criticidade. Criticidade. É importantíssimo que você perceba esse componente crítico. Professor, qual seria aí, por exemplo, um ponto que eu posso observar no meu texto e dizer assim, olha, realmente eu fiz uma leitura crítica. Difícil a gente dizer, né, pessoal? Quais seriam níveis? Não tem nível, não. Na criticidade, ou você é crítico ou você não é. Também não é assim, né, gente? Também não é assim. Não é uma coisa de é ou não é. É uma coisa de você conseguir perceber o que não necessariamente está ali nas linhas do texto, mas o que está por detrás, o que está nas entrelinhas do texto, que não está explícito necessariamente no texto. Então, por exemplo, perceber que esse texto é uma pesquisa veiculada pela KFF, já seja aí um fator de observação crítica do texto, de leitura crítica do texto. Perceber, olha só, o aumento do número em relação a pessoas com saúde mais frágil, pessoas que moram sozinhas, mulheres, pessoas migrantes e por aí vai. Também é importante para o seu componente crítico. E é claro, né, pessoal, perceber também os motivos e os critérios que levaram essas pessoas a serem escolhidas e não outros grupos de pessoas, tá? Isso é importante que você perceba. Isso aí, gente, é criticidade. E aí eu pergunto, qual desses dados chamam mais a sua atenção? Isso é importante da gente perceber. E aqui já é algo mais pessoal. Mas é claro, né, gente, que esses dados chamam sim a nossa atenção. E eu pergunto a vocês, qual deles chama mais atenção? Pessoas com renda mais baixa? Pessoas com mais idade? Pessoas que moram sozinhas? Pessoas que migraram para outro país? Pessoas que têm a saúde mais fragilizada? Qual desses dados chamam mais a sua atenção? E a última das perguntas, essas informações, vocês acham que elas são semelhantes às do Brasil? E, professor, não sei, eu teria que ver uma pesquisa para fazer a comparação. Mas dá para a gente fazer ter uma ideia, né, gente? Dá para a gente pensar a respeito disso. Será que as pessoas aqui no Brasil, esses grupos que foram mencionados aí, também são grupos vulnerabilizados aqui no Brasil? Grupos que precisam de uma atenção maior? Olha só uma outra intenção desse texto, um outro objetivo desse texto. Chamar a atenção de pessoas que possam fazer alguma coisa, né, gente? Por exemplo, governos, pessoas que têm condições, por exemplo, financeiras para financiar algum projeto, ou empresários que possam ter
aí empresas agindo em cima disso, em prol disso. Gente, tudo isso é importantíssimo. É importantíssimo você ter essas informações. Mais uma vez, informação, pessoal, é poder. Informação é poder. Quem tem a informação pode fazer alguma coisa ou não. Aí, se a pessoa não fizer, aí já é outra coisa. Mas a pessoa tendo a informação, ela pode sim arregaçar as mangas e realizar alguma coisa, fazer alguma coisa. Tudo bem? E aí, gente, para que a gente possa finalizar com esse texto, eu trouxe uma questãozinha reflexiva. E que você está fazendo? Quanto a você, como é que você tem lidado com a pandemia? Muita gente diz que a pandemia está chegando ao fim. A pandemia está acabando. Como é que você cuida de você mesmo? Como é que você cuida da sua saúde mental? A gente pode ver aqui na imagem, olha só, uma mulher aí retirando a cabeça dela está transbordando um jardim, né, pessoal? Está transbordando aí folhas, plantas, flores, um arco-íris, nuvens. Não dá pra gente perceber aí, olha só, que está extravasando coisa boa e isso é muito legal, né? E aí é importantíssimo que a gente perceba isso, né, galera? Como é que a gente tem lidado consigo mesmo, com nós mesmos, em meio a tanto problema e a tanta dificuldade, né, gente? Em momentos tão difíceis. Fica aí a questãozinha reflexiva para vocês. Pensem e repensem quanto a isso, tá? Sempre muito importante. Ainda temos 10 minutinhos, que maravilha, vai dar tempo da gente fazer mais um texto. Let's practice. Vamos para mais um? Galerinha, esse texto aqui é bem legal, bem interessante da gente perceber o quanto que isso nos afeta, indiretamente, mas nos afeta, tá bom? Dá uma olhadinha nesse texto, perceba. Esse texto diz assim no título: Scientists warn of more extreme hot weather. Ih, professor, então aqui no texto começou falando, olha, dos cientistas, verdade. Começa falando de cientistas. E esse verbo warn, professor, o que é warn? Warn significa alertar, pessoal. Alertar. Então, olhe bem, os cientistas alertam de weather. Professor, o que é esse weather? Gente, professor de geografia já deve ter falado para vocês da diferença entre clima e tempo. Esse aqui é o tempo, tá bom, gente? Diferente do clima. Esse aqui é o tempo. Lembrando que o clima é aquele que quase não se altera, é mais difícil de mudar. Infelizmente, a gente está passando por mudanças climáticas. Aí é algo, um problema do nosso planeta, da ação do homem. E o tempo é aquele que se altera de hora em quando, né, gente? Por exemplo, hoje de manhã amanheceu um pouco mais nublado. Agora à tarde o sol já está mais intenso. À noitinha dá uma chuva. Isso acontece, né, gente? Essa mudança, ela acontece e é normal que aconteça. E a gente chama isso de tempo. Em inglês, a gente chama de weather, tá bom, gente? Weather é o tempo. E o professor está falando de tempo hot. Ixi, hot é quente. Então, olha só, os cientistas alertam de tempo quente, mas não é só tempo quente, galera. É more extreme weather. Olha aí, extremo. São tempos quentíssimos. Então, são temperaturas extremamente quentes. Ih, professor. Realmente, há um tempo atrás, a gente viu aí, acho que umas 2 semanas atrás, vocês devem ter visto alguma coisa nos jornais sobre temperaturas altíssimas na Europa, né, pessoal? E eles estão sofrendo bastante com isso. Professor, por que eles estão sofrendo tanto? Chega a 40 graus. Ok, a gente chega a 40 graus de hora em quanto por aqui? Aqui no Piauí faz parte. A gente estamos chegando agora no que a gente conhece como BR-Obró. Setembro, outubro, novembro, dezembro. É quente mesmo, faz parte. Pois é, gente. Termina que, como a gente está acostumado, a gente já cria as nossas estratégias. Toma mais banhos, mais vezes por dia, se organiza para poder ter sempre uma aguinha gelada, esse tipo de coisa.
O que não acontece em alguns países europeus, pessoal, porque esse pessoal não tem esse costume. Da mesma forma que se aqui acontecesse agora uma nevasca, já pensou? Se começasse a nevar aqui no Piauí, a gente ia ter muita dificuldade, porque a gente não tem artifício nenhum, não tem recurso nenhum para lidar com isso. Ninguém sabe lidar com isso. Não tem estrutura física nas casas para cuidar disso. Então, gente, é importantíssimo perceber a dor do outro, o que é que eles estão sofrendo, sabe? E aqui, como a gente já está com o nosso tempo reduzido, eu vou analisar o texto junto com vocês. Vamos lá? Olha aí nosso primeiro parágrafo, que ele começa assim, ó. Os cientistas alertam que o mundo will have... Opa, will está falando de futuro. Opa, futuro, galerinha. Então, olha só, o mundo terá calor mais extremo. Experts, professor, experts são pessoas espertas? Não, experts são especialistas. Especialistas do Programa de Observação da Terra EU da União Europeia. Esse pessoal analisou temperaturas de satélites, estações de tempo e ainda outros bancos de dados. E olha só, their figures, o que foi que as figuras, o que foi que os dados indicaram? High likelihood, alta probabilidade de temperaturas extremas, temperaturas muito altas. Last month, no mês passado, was the second warmest June. Olha aí, foi o segundo mês de junho mais quente. Olha só, então aí aconteceu um recorde, pessoal, lá na Europa. Durante o mês de junho não se espera que seja tão absurdamente quente assim. There were heat waves. Eita, palavra-chave aqui do nosso texto. Heat waves. Heat, calor. Wave, onda. São ondas de calor. Olha só, isso aqui aconteceu no oeste dos Estados Unidos, Western North America. Então, não é algo que acontece só na Europa. Nos Estados Unidos também tem acontecido. E essas temperaturas, recordes, olha só, recordes de temperatura foram quebrados também no Canadá. Foram batidos esses recordes no Canadá e nos Estados Unidos. E, professor, então, situação séria, hein? Situação complicada, exatamente. Alguns meteorologistas lá do UK, lá do Reino Unido, estão falando, olha só, que é interessante você start to get used to. Professor, o que é isso aqui? É se acostumar, pessoal. Acostumar. Vamos começar a se acostumar com esses recordes de altas temperaturas, viu? Eles estão falando que em muitas regiões estão sendo experienciadas, está tendo essa experiência nova com essas ondas de calor. E eles ainda adicionam, acrescentam que esses recordes estão sendo quebrados em largas margens. Como assim, professor? São números altos, não é? Foi bem próximo do que teve da última vez. Não. Está crescendo esse calor a passos largos. Está crescendo e muito. They reported, então foi reportado, eles trouxeram a informação, relataram that Canada's recent heat dome, aconteceu algo, olha só, recentemente no Canadá, que eles denominaram, colocaram aí entre aspas, ó, deram esse nome, heat dome, um domo de calor. Um domo, pessoal, é como uma redoma, como algo fechado no calor, como se fosse uma bolha de calor gigantesca. E esse evento foi um exemplo, not just of extreme temperatures. Não é somente temperaturas extremas, mas, olha o but aí, mas de temperaturas extraordinariamente extremas. Então é algo muito mais extremo. Não é só aumentou a temperatura,
Não é só isso. Aumentou de maneira extraordinária. Pensa aí, olha só, em algo muito maior do que o esperado. Não é só algo grande, não. É algo extremo. Caramba, professor. The scientists warn. De novo, olha aí a palavra-chave. Os cientistas alertam. Warmer world. Em um mundo mais quente, olha o ER aí que a gente já falou no começo da aula. Em um mundo mais quente, mais droughts, mais secas e mais heat-related deaths e mortes referentes às secas e às altas temperaturas irão acontecer. Então, galera, nosso foco nesse texto aqui, o próprio título já mostra, ó, alerta. É um texto informativo, é um texto de alerta. Infelizmente, a gente não tem mais tempo para se debruçar e comentar um pouco mais sobre esse texto. Mas, como vocês perceberam, é um texto altamente crítico sobre altas temperaturas. Estamos passando por esse processo. E, infelizmente, ainda existem muitas pessoas que preferem tapar os olhos e não ver esse tipo de situação. Gente, importantíssimo que você esteja antenado, esteja ligado com os problemas ambientais que nós estamos passando no nosso planeta. Como foi dito, não é que é só extremo, não é? É algo extraordinariamente. Então, muito cuidado com isso, tá, pessoal? Muito cuidado mesmo. Tenha sempre essas informações com você, porque certamente você poderá utilizá-las em contextos diversos. Tá ok, gente? Pessoal, com isso, nosso encontro vai chegando ao fim. Foi um prazer enorme estar com vocês aqui nesta manhã de quarta-feira. E eu vejo vocês na próxima semana. Tá ok, gente? Um abraço e até a próxima. Bye, bye. See you.